Olá, pessoal! Iremos continuar nosso assunto sobre biscoitos, agora na parte 2. Revisando da aula anterior, nós vimos algumas classificações de biscoitos. Uma delas trazia a divisão de biscoitos salgados, doces, recheados, revestidos, tipo grissini. Também trazia os tipos salgadinho, os tipos palitos de aperitivo ou pretzel e os wafers recheados. Outra classificação trazia o agrupamento de biscoitos recheados, os cracker e os tipos de água e sal e as suas subdivisões como cracker integral, cracker com gergelim e entre outros. Também trazia a categoria dos wafers, a categoria que incluía biscoitos Maria e Maisena, a categoria que trazia os biscoitos doces, os secos e amanteigados, os salgados, que inclui tanto os chamados snacks e aperitivos, como aqueles tipo clube social, entre outros, e similares. E outra categoria das rosquinhas. Os demais eram categorizados em outros, que são os que são produzidos em menor quantidade. Vimos também a diferença entre wafer e waffle. Wafer é esse nome recheado de biscoito recheado em camada, que pode ser composto por 2 camadas e 3 de biscoito, ou por 3 camadas de recheio e 4 de biscoito. Como você pode ver no própria denominação de venda do produto, se chama wafer. Enquanto o waffle, ele já é da categoria de confeitaria, já é outro produto, já é esse produto aqui. Você pode comprar ele congelado, pode fazer a massa em casa e tem que ter um maquinário próprio para fazer esse formato. Então, este daqui é biscoito e este não é biscoito. Vimos também algumas informações sobre o biscoito Maria e Maisena, as principais diferenças em relação a formato e questão histórica de onde veio. Vimos também que está especificado na denominação os dois como biscoitos, já que são secos, né? Lembra da definição? Revejam a aula anterior. Uma das diferenças de biscoito e bolacha. Sobre as matérias-primas. A principal matéria-prima utilizada na grande maioria dos biscoitos, mas não exclusivamente, são a farinha de trigo, que ela vai proporcionar estrutura e textura ao produto. Adicionei no material de apoio alguns links de vídeos, tá? Então, vocês verifiquem lá e assistam esses vídeos, são bem legais. O açúcar também é bastante utilizado no setor de biscoitos para vários tipos de funções, desde amaciar a massa, fornecer, obviamente, sabor doce, estruturar volume, auxiliar na formação de cor. Lembrem, carboidrato com calor do forno no processo de cocção vai produzir uma coloração escura, denominada reação de caramelização. E também pode ocorrer Maillard, por quê? Porque nós temos os carboidratos do açúcar, assim como proteínas de outros ingredientes, como as proteínas da farinha de trigo, se for utilizada a farinha de trigo como farinha principal, ou a proteína de um ovo, se for adicionado um ovo em um biscoito, que é menos utilizado, mas pode ocorrer. E também, junto com o calor, pode proporcionar produtos de coloração escura. Também auxilia na veiculação de aromas, retenção de líquido e, se for um produto fermentado, serve como substrato para que o micro-organismo se alimente e faça o processo de fermentação.
Você pode utilizar vários tipos de substâncias para proporcionar sabor doce. Os edulcorantes em si, artificiais, pode ser utilizado também açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar mascavo, xaropes, mel, açúcar invertido, entre outros. Na parte do açúcar, o açúcar tem várias funções, como ser hidratante, auxiliar na retenção de umidade, acentuar sabores, auxiliar na formação da coloração externa, além dele ser bactericida e auxiliar no processo de controle da fermentação e fortalecimento do glúten. Já as gorduras, elas têm outros tipos de funções, desde ajudar a lubrificar o glúten, facilitar a mistura mecânica, ou seja, a mistura no equipamento, quando você vai produzir industrialmente biscoitos, você não vai produzir 1 quilo de biscoitos, você vai produzir centenas de quilos ou até toneladas durante um dia de produção. Então, a lubrificação dessa massa auxilia no processo e também reduz o desgaste dos equipamentos. As gorduras também ajudam na uniformização do aroma, suavizam a textura do produto. Quando falamos de gorduras em química de alimentos, uma das características importantes dos lipídios em diferenciar, que os diferenciam das proteínas do carboidrato, são exatamente a característica que as gorduras e os lipídios em si têm de proporcionar uma textura, uma cremosidade mais agradável aos produtos, além de conferir maciez e evitar ressecamento. Outra matéria-prima bastante utilizada nos biscoitos e que ajuda a homogeneizar a massa, auxilia no processo de distribuição da temperatura ao decorrer de toda a porção de massa produzida é a água. Obviamente que ela tem que ser potável, com características físicas, químicas e microbiológicas aceitáveis. Outra categoria de matéria-prima que pode ser utilizada são os amidos. Tanto o amido que veio do trigo, do arroz, as féculas, mas principalmente o amido de milho. Ele vai ser ou uma das farinhas utilizadas na produção ou a farinha principal, substituindo tradicionalmente a farinha de trigo. O leite também pode ser utilizado em algumas categorias de biscoitos e ele pode ser adicionado na forma líquida ou em pó, mas lembrem que a nível de produção industrial é muito mais aconselhável e bem mais rentável a longo prazo você comprar produtos secos em pó, porque você tem quais vantagens? Uma, maior prazo de validade, a vida de prateleira é maior. Também você terá menor volume de estoque, você vai ter redução nos custos de armazenamento, vai precisar de menos área para armazenar, e de transporte. Você consegue transportar mais produtos em uma única viagem. E fora que, para você dar o ponto da massa, quanto menos líquido, melhor para você e mais fácil de você identificar o ponto correto final da massa. Os fermentos podem ser utilizados, são utilizados principalmente os fermentos químicos, que são, por exemplo, bicarbonato de sódio, e também podem ser utilizados acidulantes. Ou há também biscoitos que são feitos a partir de fermentação biológica, tá? Mas são menos conhecidos do que os biscoitos que utilizam fermento químico.
Outros ingredientes, nós podemos utilizar outros ingredientes como matérias-primas, os amendoins, coco ralado, cacau e chocolate, frutas, para melhorar e agregar valor ao seu produto e diferenciar o produto. Com a mesma massa, mas adicionando coco, outra massa adicionando amendoim, castanha, chocolate, uma fruta, você ou uma geleia, você obtém uma gama maior de produtos e consegue conquistar mais o seu consumidor. Existem vários aditivos, vou deixar aqui uma lista para vocês darem uma apreciada, tá? Com os limites que podem ser utilizados. Então, não basta ele ser autorizado a ser utilizado, mas também tem que ter o limite. Por exemplo, os acidulantes, o ácido fosfórico, que ele vai auxiliar tanto na conservação, como também vai proporcionar um gosto, um sabor ácido, que melhora a sensação do gosto do sabor do produto no final. Ele tem um certo limite de 2 gramas por 100 gramas, não pode passar desse limite. Assim como também tem especificado quais substâncias e qual o limite de uso por 100 gramas dos reguladores de acidez, dos anti-umectante. Anti-umectante é aquele que vai reduzir a absorção de umidade pelo biscoito da umidade do ambiente. Quando o ambiente é muito úmido, se o biscoito absorver muita umidade, ele vai perder as características principalmente de crocância, além de aumentar a atividade de água e, consequentemente, favorecer o crescimento de micro-organismos. Temos também as categorias de antioxidantes, que vão auxiliar principalmente no processo de reduzir a oxidação das gorduras e de pigmentos. Temos também as categorias de corantes que podem ser utilizadas e as quantidades, são quantidades bem baixas que podem ser utilizadas. Os emulsificantes, que vão fazer aquela ligação entre a água e os componentes que não se dissolvem em água, ou seja, que se dissolvem nas gorduras. Então, ela vai fazer essa ligação para evitar que você tenha separado e conseguir produzir uma massa homogênea. Também tem os seus limites bem baixos. Nós temos também as categorias de estabilizante. O que é um estabilizante? São substâncias que são utilizadas para manter as características dos alimentos até chegar ao consumidor e se manter enquanto o consumidor está consumindo. Mesmo que tenha pequenas variações de temperatura, pequenas variações de umidade, então ele auxilia para manter mais estável, ou microbiologicamente, ou fisicamente, ou quimicamente, os alimentos. Tem os melhoradores de farinha, tem também os fermentos químicos que podem ser utilizados. E agora nós vamos falar sobre, revejam, tá? Essas substâncias. Não é para decorar, mas para vocês terem conhecimento de alguns desses nomes para quando for necessário comprar ou quando você estiver avaliando um rótulo, você ter noção de que ele pode ou não ser utilizado. Nós temos também, vamos falar dos equipamentos, principais equipamentos utilizados. É imprescindível, tanto na produção de biscoitos como massas, como em panificação, o uso de balanças. E balanças com precisão, ou seja, balanças analíticas. Não vão ser aquelas pequenas de laboratório, mas que ela tenha pelo menos uma ou duas casas decimais. Misturadores, existem vários tipos de misturadores. Os verticais, eles são mais utilizados para biscoitos tipo cracker, enquanto esses horizontais são mais utilizados para biscoitos amanteigados. Por quê? Porque este movimento, como a massa amanteigada é mais pesada, o equipamento é menos desgastado e utiliza menos força se
for a massa misturada na forma horizontal, as pás estiverem na parte, no movimento horizontal, certo? A massa entra aqui, é misturada dessa forma e sai do outro lado. Enquanto no misturador vertical é colocado uma batelada, ou seja, uma quantidade de ingredientes aqui, e a massa fica rodando nesse sentido, como se fosse uma batedeira. E existe também os chamados misturadores contínuos. Esses dois aqui, vocês estão vendo que eles são, equipamentos denominados de batelada. Ou seja, você vai colocar uma quantidade de ingrediente aqui dentro, misturar e depois colocar a mistura pronta para fora do equipamento, para depois recarregar o equipamento. Já os contínuos não, tá sempre entrando o equipamento, matéria-prima aqui, sendo misturado na parte interna do equipamento e saindo material. Então, ele é de forma contínua, não tem a parada que existe nas bateladas desses dois outros tipos de equipamento. Nós temos também os laminadores. Laminadores são equipamentos que vão uniformizar e homogeneizar a massa para o corte. Ou seja, vai entrar a massa aqui, ele vai prensar num tamanho específico, a massa vai sair em forma de lâmina, uma fina camada de folha de massa. Nós temos também equipamentos para corte, alguns deles são específicos, como por exemplo, esse aqui do biscoito maisena. Então, ele tem um formato específico, maisena, Maria, os biscoitos recheados e outros não, outros vão simplesmente ser cortados redondos, quadrados, em formato específico ou desejado. Nós temos também os fornos primordiais, tá? Para a produção de biscoito. Esses fornos, eles geralmente são em formato de esteira, ou seja, contínuo, e são divididos em zona de regulagem. Então, nós temos temperatura, o biscoito entra na esteira aqui cru, deixa eu mudar aqui de cor. Ele vai entrar aqui na esteira a massa crua, moldada, vai passar por dentro do forno até sair do outro lado já cozido e já com a coloração correta. Porém, esse forno ele não tem a mesma temperatura. Ele é dividido geralmente em 3 temperaturas diferentes, para que você consiga cozinhar rapidamente o produto e no final, nas etapas finais, você conseguir obter a coloração característica dourada que muitos biscoitos têm. Até destaquei aqui, ó. O aparecimento da cor desejada ocorre nas etapas finais. Os resfriadores são muito importantes na produção em grande escala ou média escala de produtos. O mesmo processo que se faz em casa quando se produz um biscoito e deixa ele esfriando, é feito na indústria. Isso tem alguns objetivos. Um deles é evitar a quebra. O mais importante nesse processo de resfriamento é você evitar que o biscoito quebre, já que ele vai ser embalado, não vai ser embalado com tanto cuidado como se fosse um embalamento à mão, vai ser feito por uma máquina, pode ser feito por uma máquina. Então, se o biscoito for muito quebradiço, ou seja, ele ainda estiver quente, você vai proporcionar ao seu consumidor um biscoito todo quebrado e vai acabar perdendo esse consumidor. Quem é que gosta de comprar biscoito quebrado? E por último, nós temos as embaladoras. As embaladoras, elas vão fazer o processo de forma automática dos biscoitos dentro da embalagem, mas também a embalagem pode ser feita de forma manual. Pega-se a embalagem,
pesa o produto dentro da embalagem e faz o selamento. Essa daqui, por exemplo, é uma embaladora automática. Então, os biscoitos caem no funil inicial, central e vão ser distribuídos por vários esteiras laterais, que aqui embaixo vai ter uma balança e quando chegar na quantidade correta, a embalagem é fechada, selada e outra embalagem é colocada no local, de forma bem rápida e prática. Vou colocar outros vídeos para vocês lá junto com o de farinha, tá? Especificando alguns biscoitos, por exemplo, a produção de biscoito wafer e produção de biscoito em larga escala, entre outros. Algumas referências e até a próxima aula. Não esqueçam de realizar suas atividades, participar do fórum, enviar suas dúvidas e rever o material. Até a próxima aula.